Graça e paz, amados e amadas, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar da história de Jesus. Hoje vamos falar em João, capítulo 14, versículo 16. Jesus promete outro consolador. Versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus ali fala aos discípulos que rogará ao Pai que envia outro consolador. Jesus, ele é o nosso consolador. Ele nos conforta. Porque ele ali pediu outro consolador, né? Para não deixar nós sozinhos. Aqui no mundo, quem está é o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. Então Jesus aqui fala: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então, Jesus ali, ele rogou ao Pai. Para vocês entenderem, é 3 em 1, a Trindade. Pai, que é Deus, Jesus, que é o Filho, e o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Espírito de Deus. Porque o que suporta aqui no mundo é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Porque se Jesus vir em forma dele, o mundo, a terra não suporta. Porque o poder dele é tão grande, que a terra não suporta. Para você ver que ele veio em forma de carne, ele deixou o poder dele, a glória dele, e veio em forma de carne. Para nos mostrar, para falar a verdade, para os pecadores se arrepender, que Jesus fala: procuro pecadores ao arrependimento. Então, ele falou isso para os discípulos. Aqui no versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Versículo 19: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Que é o Espírito dele. Então, ele fala assim: não vos deixarei órfão, porque Jesus ia voltar para o céu, né? Ali, quando ele estava falando, ele estava falando para o discípulo que estava prometendo o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, ali ele estava em forma de carne. Ele ia voltar para o céu. Para não nos deixar órfãos, ele deixou o Espírito dele, que é o Espírito Santo. Aí ele fala aqui no versículo 20: naquele dia vós conhecerei que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Jesus está falando aqui: aquele que guarda os mandamentos dele, que é a palavra dele, ama ele. E aquele que não guarda os mandamentos dele, a palavra dele, não o ama. Aí ele fala aqui no versículo 22: disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar a nós e não ao mundo? Versículo 23:
Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então Jesus aqui está falando que aquele que o ama, que ama a Jesus, guarda a palavra. E o Pai o amará, que é Deus. E viremos para ele e faremos nele morada. O versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus, ele foi enviado pelo Pai, que é Deus. Ele enviou para a terra para tirar o pecado do mundo e nos dar a salvação. Então, aí Jesus está falando: quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que está ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, Jesus, enviou, pediu ao Pai para enviar o Espírito Santo para não nos deixar órfãos. Então, Jesus nos enviou o Espírito Santo. Você sente, aquele que busca Deus, sente a presença dele. Porque o Espírito Santo, ele não é intrometido. Ele só entra quando você o chama. Então, quando você o chama ele ensina todas as coisas. Até hoje, a gente conhece, alguém, você vê falando da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus foi escrita através que foi Jesus falando para os profetas escrever. E graças a Deus até hoje nós tem a Bíblia na mão, nós escuta as pessoas falar da palavra dele. Ao versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Versículo 28. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrai-vos de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Versículo 29. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos creia. Quer dizer, Jesus disse antes de acontecer, para que os discípulos ali creiam, que ele enviará o Espírito Santo. Versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. O príncipe do mundo é o Satanás, e ele não tem nada de Deus. Ao versículo 31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, Jesus ali fala que não se turbe o vosso coração e não se atemorize, porque ele enviará o Consolador. E o Consolador está aqui na terra, Quem quer conhecer Jesus, você conhece, porque é através do Espírito Santo, que é o Espírito dele que ele deixou aqui na terra. E vocês não é órfão, aquele que busca a Jesus. Tá bom, amados? Então foi sobre isso, sobre Jesus promete outro Consolador. Deus abençoe, até a próxima e Deus abençoe.